Que vocês sejam abençoados no nome de Jesus com essa palavra. O tema dessa palavra é promessas revelam o plano de Deus. Promessas revelam o plano de Deus. Todos nós sabemos que promessas são fundamentais na vida cristã. Todos nós falamos sobre as promessas de Deus e muitos de nós vivemos na expectativa de recebermos essas promessas. E nós vamos tentar aprofundar um pouco mais nesse tema, mas o que é mais importante quando se diz respeito a uma promessa de Deus, não é o que o homem fala, mas é o que está contido na fala e se está lastreado na palavra de Deus. Então nós queremos fazer aquilo que é o mais adequado, nós queremos falar da promessa e queremos embasá-las na palavra de Deus, para que você possa processar esse entendimento e declarar com fé, tomando posse de cada uma delas. Você está pronto para fazer isso? O versículo que eu inicio com vocês é: eu é que sei bem os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Eu vou chamar esse versículo mais à frente novamente. Diz o Senhor: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, para vos dar futuro e esperança, conforme diz uma outra versão. Eu chamei esse versículo para dar o start nessa palavra, porque é um versículo que realmente mostra a intencionalidade de Deus em nos abençoar. E o mais interessante, que muitos não sabem, que esse versículo, ele compõe uma carta que foi escrita pelo profeta Jeremias para as pessoas que estavam no exílio de Babilônia. Foi uma mensagem de Deus para aqueles que tinham se sujeitado a Nabucodonosor, e Deus dizendo para eles: vocês não precisam ficar confusos com o que está acontecendo, sou eu que bem sei os planos que eu tenho por vocês. Não precisem ficar olhando para as circunstâncias, nem para as situações que estão à volta de vocês, um cenário confuso, um cenário turbulento, um cenário intimidador, porque sou eu que bem sei os planos que eu tenho a respeito de vocês. E é nessa dimensão que nós queremos falar desse tema hoje, porque a palavra de Deus, ela é rica em promessa. Rica em promessas, e uma das características mais marcantes que traz consigo em cada promessa uma grande revelação. Este fato de que as promessas trazem essa grande revelação, mas que revelação é essa? A revelação de um Deus bondoso, a revelação de um Deus amoroso, um Deus generoso, um Deus que é inclusivo e um Deus que é galardoador por essência. Existem alguns posicionamentos de estudiosos sobre a quantidade de promessas que a Bíblia contém. Obviamente que nós não queremos fazer nenhuma contabilidade precisa, para nós não incorrermos no risco de que pessoas com outras fontes tenham feito avaliações e contabilidades diferentes, mas vamos tomar aqui o estudo de um pesquisador chamado Everett Storms, e ele dedicou muitos anos da sua vida para poder fazer esse mapeamento, e ele registra dentro dos seus estudos que na Bíblia existem 8.810 promessas. Um bom número, amém? 7.487 dessas promessas são promessas feitas por Deus a um ser humano, a mim e a você. Mas também nesse compêndio existem promessas de pessoas feitas a Deus e promessas feitas através de anjos enviados por Deus para uma missão. O importante é nós entendermos que todas as promessas carregam características que são importantes para o nosso entendimento, mas que muitos ainda não entendem. Que as promessas, elas podem ser condicionais ou incondicionais. As promessas estão associadas a propósitos. As promessas definem novos começos e novas conexões. As promessas, elas geram vida e esperança. E as promessas vão além de nós. Você entende isso? As promessas de Deus são abrangentes, e aqui eu poderia questionar você se você já viveu ou se você vive diante de promessas que Deus fez para você diretamente, através de um servo, através de uma mensagem,
ou se você já viveu e já experimentou das promessas que já estão descritas na Bíblia, porque elas estão aqui à minha espera e à sua espera, para que você, participando delas, possa conhecer profundamente esse Deus que te ama e esse Deus que quer te abençoar. Há pessoas que negligenciam as promessas. Sabe por quê? Porque nem sequer leem a Bíblia, onde elas estão contidas, e ainda querem tomar posse daquilo que não conhecem. É um contrassenso. É como se ele tivesse um tremendo tesouro, e de fato é, que tivesse guardado as 7 chaves, trancado por ele mesmo, e ele não faz uso das chaves para abrir esse tesouro e usá-lo. Nós temos a convicção que Deus conhece a cada um de nós, desde a fundação do mundo. Ele tem esse conhecimento da nossa existência em uma presciência que lhe pertence, porque Ele é autoconsciente e onisciente. Nós sabemos que Deus tem anotado no seu livro todos os nossos dias da nossa vida, antes que qualquer um deles ainda tenha existido, e o salmista diz isso, dizendo no Salmo 139:16, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Deus sabe do seu presente, Deus sabe do seu passado, Deus sabe do seu futuro e Deus sabe da sua eternidade. Amém? A Bíblia diz claramente que Ele é que sabe bem, com todos os detalhes, o plano que Ele traçou para você. E eu volto a repetir esse versículo inicial: eu é que sei. O Senhor está chamando para si toda a responsabilidade, a autoridade, conhecimento, e está dizendo: ninguém mais pode falar sobre esse assunto com conhecimento que seja maior do que o meu. Sou eu que bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Esses pensamentos eu já afirmo para vocês, que são pensamentos de paz, não são pensamentos de mal, para dar para vocês futuro e esperança, para dar para vocês um futuro que vocês desejam. Significa que esse Deus se importa de verdade, não somente com a sua necessidade, mas com o desejo do seu coração. Você pode dizer amém? As promessas expõem, na verdade, o caráter de um Deus santo, o caráter de um Deus bondoso, e um dos aspectos, o primeiro que eu posso citar para vocês, é que esse Deus não pode mentir, e não mente. E a palavra diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele porventura prometido, falado não fará, tendo Ele falado não o cumprirá. Esse Deus que estabelece as promessas, que te conhece desde antes da fundação do mundo, é o Deus que não mente. Mas em segundo aspecto, é o Deus que fala, mas é o Deus que cumpre aquilo que foi liberado para cada propósito. E a palavra de Deus diz em Isaías 55, 10 e 11, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não torna, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Esse é o Deus que não pode ser impedido no seu propósito. Mas em terceiro aspecto, dentro dessa introdução, é o Deus que não pode ser impedido em seus propósitos. Diz Isaías 14, 24, jurou o Senhor dos exércitos, dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Isaías 43, 13 vai dizer que antes que houvesse dias, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ele mostra claramente o seu poder e a sua capacidade absoluta de poder realizar todas as coisas. E nós precisamos entender como que nós transitamos dentro dessa realidade divina. É muito importante essa compreensão em fé e em certeza de que ninguém pode impedir o agir de Deus.
Assim como declarou Jó depois de seus 2 anos de sofrimento, quando Deus conversava com ele e o inquiria em várias questões da criação que ele não sabia responder, e ele pôde perceber a grandeza de Deus. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó declara de maneira absoluta a sua convicção na capacidade, competência e poder de Deus para fazer muito mais do que nós podemos imaginar. O primeiro ponto dessa mensagem que eu quero compartilhar com vocês são as promessas incondicionais. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Essa foi uma palavra liberada lá em Gênesis 8:22, não está na tela. É uma palavra que Deus declarou dizendo o seguinte: queira você ou não, acredite ou não, pense ou não, enfim, vai acontecer. Amém? Incondicional. É uma maneira que o Criador estabelece de dizer, baseado naquilo que eu criei para existir dessa forma, assim vai acontecer. Na promessa incondicional, Deus não exige nada do homem para cumpri-la. Esse versículo da abertura que eu citei é um exemplo clássico, que mostra inclusive a aliança que Deus fez com Noé na terra, quando foi destruída pelo dilúvio. Essa promessa que foi feita, ela também é universal, porque ela alcança toda a humanidade indistintamente. A promessa de não destruição total da terra pelas águas, diz assim em Gênesis 9:11: estabeleço a minha aliança convosco, e não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. É uma promessa incondicional, ele estabeleceu dessa forma, e além disso ele deixa um sinal visível nos céus, para lembrar esse eterno acordo que ele fez com a humanidade. Todos nós sabemos que é o arco-íris. Mas nós podemos citar também a promessa de um trono eterno vindo da tribo de Judá, a promessa incondicional feita a Davi, de que o trono, a realeza, teria continuidade eterna, e isso não foi dado a ele por mérito, ou condicionado a uma coisa especial que Davi tivesse feito por meritocracia, mas foi concedido a ele motivada pelo amor, pela graça e pelo propósito de Deus. E em 2 Samuel 7,16, o profeta Natã diz para ele: porém tu, Davi, a tua casa, o teu reino, serão firmados para sempre, diante de ti, o teu trono será estabelecido para sempre. Promessas incondicionais que mexem com nossa mente e que nos remetem a tentar buscar entender qual o propósito de Deus associado a elas. A promessa do Cristo, a promessa do Messias, a promessa feita por meio de um povo judeu, o Messias, o Shiloé, o desejado de todas as nações, aquele que seria chamado de o Cristo. Essa promessa vai ser cumprida como foi cumprida, independentemente da fidelidade humana. Eu imagino o céu batendo palmas quando em Gênesis 3,15 Deus vira para Satanás e diz: a semente da mulher vai esmagar a tua cabeça. Ali foi decretado que Jesus Cristo se encarnaria para cumprir uma missão que estava apenas no começo da nossa história. E com isso nós podemos ver o profeta messiânico dizendo através de versículos importantes essa promessa incondicional. E o Senhor diz: portanto mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel, em 7,14 de Isaías. E em 9,6 ele vai dizer: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Satanás e todo o inferno poderia lutar contra essa verdade, mas ela foi estabelecida por Deus como uma promessa incondicional, e ninguém poderia pará-la. Promessa da volta de Cristo, o leão da tribo de Judá.
Quando eles estavam vendo Jesus sendo assunto aos céus, ali no Monte das Oliveiras, aparecem 2 anjos e perguntam para eles: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que vós viste ser assunto aos céus, ele virá do modo como o viste subir. Independente se alguns creiam ou não, independente da linha teológica, isso vai acontecer. É uma promessa incondicional. Ele vem para cumprir a obra de Deus que ele iniciou como a semente da mulher. O próprio Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, mas crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse dessa forma, eu já teria dito para vocês. Eu estou indo preparar lugar, e quando eu for e preparar este lugar, eu voltarei e receberei vocês para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa promessa incondicional da vinda de Cristo continua em Paulo falando aos coríntios: eis que vos digo um mistério, que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Promessas incondicionais voltadas para aqueles que já têm Jesus no coração. 1 Tessalonicenses de 4:16 a 17 diz: porquanto o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Você que está triste porque já perdeu um ente querido no Senhor, não se entristeça. Vai haver um momento em que eles vão ser levantados diante do Senhor, e nós, se nós estivermos vivos aqui nessa terra, nós seremos transformados. Eles ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Promessas incondicionais que vão acontecer. Algumas afetam a toda a humanidade, e outras que dizem respeito apenas àqueles que abraçaram a promessa em Cristo. É um caminho de livre escolha, é um caminho de decisão pessoal. Mas o segundo ponto que eu quero comentar com vocês, e se você gosta de Bíblia e de anotar, acelere sua mão, porque vão sair vários versículos aqui. Promessas condicionais. Lá em João 15:7, esse versículo também não está aí. Quando ele fala da videira verdadeira, ele diz: se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras, prestem atenção, as minhas palavras, ele está falando da Bíblia, permanecerem em vós, vocês vão pedir o que vocês quiserem, e vos será feito. Quem está entendendo a chave? Não precisa levantar a mão agora. Quem não está lendo a Bíblia vai começar a ler. Faça isso. É a chave, é a porta que abre todas essas promessas. E as promessas condicionais, como o nome já fala, elas estão condicionadas a um processo que vai te levar a alcançar um propósito. Essas condicionantes foram estabelecidas pelo próprio Deus com uma intencionalidade, para que essas promessas tenham o devido valor para você e para mim, quando ela for recebida. Promessas condicionais revelam esse Deus inclusivo, esse Deus que nos permite participar ativamente dessa conquista. Não há dúvida que Ele pode, não há dúvida que Ele quer, não há dúvida que Ele faz. Indiscutivelmente, Ele tem todo o poder para isso. Mas Ele optou, dentro do beneplácito da sua vontade, nos usar e compartilhar entre nós e através de nós o seu poder, para que nós possamos executar essas promessas na integridade, mas devolvendo para Ele, e somente para Ele, toda a honra, toda a glória que é devida ao seu nome.
E a palavra de Deus nos mostra isso através de Paulo, falando na carta de Efésios, que é um dos grandes tratados teológicos do Novo Testamento, juntamente com Romanos. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer. Quem é esse? Quem é esse? É Ele, o Senhor, o Todo-Poderoso. É Ele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que você possa ter pedido, tudo o que você possa ter pensado, conforme o poder que é dEle, e o poder é só dEle, mas que opera através de você. A Ele, e somente a Ele, seja dada toda a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Diante de tantas promessas que estão registradas na Bíblia, seria impossível falar das 8.000 e sequer de uma boa parte delas. As promessas condicionais existem em várias áreas da vida. As promessas que são condicionais, e elas o são porque elas dependem de uma ação ou de um posicionamento de fé do ser humano, para que se concretizem ou se materializem. Apesar dessa condicionante, elas não fazem com que essa participação do homem seja o centro dessa conquista, ou faça dessa bênção fruto de uma meritocracia. Eu não vou poder dizer, depois da bênção alcançada, ela só veio porque eu jejuei muito. Você não sabe quantas vezes que eu subi no monte para essa bênção. Tem pessoas que ainda não amadureceram nesse aspecto, para entender a grandeza da bondade de Deus e daquilo que Ele faz por nós. Todas as promessas estão disponíveis para serem acessadas por mim e por você, e você não precisa esperar o início do novo ano para que isso aconteça. Inclusive eu quero lembrar que hoje é dia 28/12, o ano ainda não terminou, e nós estamos ainda debaixo de uma palavra profética para o ano de 2025, que é de portas abertas. Você ainda está esperando por portas abertas, sim ou não? Não desista. Até o dia 31, 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, lute. Creia, porque a palavra de Deus, ela não foi liberada em vão. A força das promessas está na declaração da palavra. Paulo, ele falava para os coríntios na segunda carta que ele escreveu: tendo porém o mesmo espírito de fé, também não vai aparecer para vocês, como está escrito: eu criei, e porque eu criei, por isso eu falei. Nós cremos, e porque nós cremos, nós também falamos. A fé precisa ser declarada, lastreada, embasada na palavra de Deus. E dentro das diversas promessas condicionais que nós temos na Bíblia, a primeira delas, de um lote que eu separei, diz respeito à salvação para quem receber a Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a condição. A carta de Paulo ao Timóteo diz, no capítulo 2, 3 a 5, isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja, quem deseja? Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Alguns preferidos? Não. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Existe uma justificativa nessa promessa condicional que diz: porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, e Ele tem nome, o nome dele é Jesus Cristo homem, aquele que foi dito semente da mulher, lá no Éden, que se encarnou, que habitou entre nós, e que cumpriu o propósito como o único, sendo o último Adão, que poderia nos resgatar da maldade e da destruição do pecado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é que eu acesso a salvação dessa promessa?
Romanos 10, 9 e 10 nos responde, é simples, apenas se com a tua boca, não é com a boca do teu vizinho, é com a sua boca. Se com a sua boca você confessar o Senhor, homologuel, colocar o valor dessa palavra, estabelecê-la pela sua declaração. Se você com a tua boca confessar ao Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Você já entregou o seu coração para Jesus, você já tomou posse dessa promessa bíblica que foi escrita para você, mas há pessoas sofrendo porque há pessoas na sua casa que ainda não encontraram com Cristo, há pessoas que ainda não receberam esse discernimento, não tomaram essa decisão, e você às vezes sofre, pode ser um filho, pode ser o esposo, a esposa, o pai, a mãe, um parente, um amigo, mas a promessa continua em Atos 16:31, onde ele diz, crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa. Continue crendo. Mas promessas condicionais também passam pelo perdão, o perdão perfeito, o perdão integral para quem se entrega para Ele. E a Bíblia diz, se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, João 1:9, mas ele continua no versículo seguinte, no capítulo 2, 2:1, filhos meus, essas coisas vos escrevo, para que vocês não pequem. A Bíblia existe justamente para te orientar, para você não pecar, mas se todavia você pecar, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Qual que é a condição? Acesse a Ele, busque a Ele. Não importa qual foi o seu pecado, não importa qual que é o registro de memória, de vergonha, de insanidade que você tenha daquilo que você tenha cometido, a palavra indistintamente alcança cada um de nós, e Ele diz, se você pecar, lembre-se, acesse ao advogado justo, confesse a Ele, e Ele é fiel para te perdoar e te purificar de toda injustiça. Isso não é apenas no Novo Testamento, mas no Velho Testamento, ainda Isaías, quando ele começa aos seus escritos, lá no capítulo 1, é como se Deus estivesse nos chamando para uma conversa. Vinde depois e arrazoemos, vinde depois e troquemos uma ideia sobre esse assunto, vinde depois e batamos um papo sobre esse assunto do perdão, diz o Senhor. E nesse convite ele continua dizendo, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. E ele continua dizendo, se você quiser, e se você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Promessas condicionais que nós precisamos dizer sim para Deus, que nós precisamos nos posicionar diante dEle em situações de alma que muitas vezes muitos são destruídos porque não conseguem vencer a dor da alma, mas o Senhor dizendo que há provisão de perdão, independente do que tenha acontecido. Mas o terceiro ponto que eu quero dizer das promessas condicionais é a provisão na submissão. Provisão na submissão. O salmista em 37:5 ele vai dizer, entrega o teu caminho ao Senhor. Para quem você tem que entregar o caminho? Se você não fizer, você está fora. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Duas condicionantes para o homem, e ele termina o versículo dizendo, e o mais ele fará. Quem fará? Quem fará? Quem fará? Aleluia, melhorou um pouquinho. Ele está dizendo que quando você se posiciona, quando você entrega, quando você decide confiar, ele está dizendo, deixa que eu vou fazer. Filipenses 4:19, Paulo, ele reitera a sua palavra dizendo aos filipenses, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, essa é a condicionante, cada uma das vossas necessidades. Salomão não deixou de participar no Velho Testamento, lá em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, ele fala, confia no Senhor de todo o teu coração,
confia no Senhor, mas é de todo o coração, de toda a tua força, e não te estribes, não se apoie, não se calce no seu próprio entendimento, no seu próprio pensamento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e Ele vai endireitar as suas veredas. É Ele que vai fazer, mas eu preciso de me submeter a Ele. Mas também diz em Provérbios 3, 9 e 10, no que diz respeito à provisão, Ele nos desafia: honra ao Senhor. Honrar a quem? Com os teus bens. Começou a ficar estreito. Honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Não é o pastor Rubem mandando recado para ninguém, isso é Bíblia, está lá escrito. E a promessa é cumprida essa condicionante: e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Vinho traz a resposta da alegria, da expectativa de gozo, de êxtase, que eu e você queremos ter em Deus. A promessa está lá de provisão na submissão. Mas também existe a promessa de paz para quem aceitou o príncipe da paz. Em João 14, 27, Jesus deixa uma declaração fantástica. Ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz eu dou para vocês. Eu não vou dar essa paz para vocês da maneira que o mundo dá, que muitas vezes as pessoas só têm paz quando a conta está grande, quando está com saúde, quando os filhos estão bem, quando está tudo dando certo, aí todo mundo tem paz. Não, eu não te dou a minha paz da forma que o mundo te dá a paz. Eu estou te dando a minha paz. Não se turbe o seu coração. Receba pela fé a minha paz. Não se turbe o vosso coração e não tenha medo. Isaías 26, 3, ele vai dizer: tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquela pessoa que decide, que escolhe, cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Promessas que precisam ser acessadas. Mas também nós temos promessas condicionais para cura, para alívio, quando nós o buscamos, e quando nós também nos arrependemos de algumas coisas que nós fazemos pelo caminho, porque somos todos imperfeitos. Ele diz isso através do sacrifício de Jesus em Isaías 53, 4 e 5. Certamente Jesus, o Filho de Deus, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, Ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Ele ratifica essa palavra através de Jeremias, no 30:17 diz: porque eu restaurarei a sua saúde, eu curarei as suas chagas, diz o Senhor. Essa promessa foi enviada também para aqueles que estavam no exílio, sem esperança, sem expectativa, e Deus entra com essa palavra de restauração. Mas no Novo Testamento, Jesus foi enfático em dizer, em Mateus no capítulo 11, verso 28 e 29, vinde a mim, vinde, não é fique onde você está. Move, saia do lugar, saia dessa posição de dor, saia dessa posição de reclamação, de murmuração, de mimimi, de autocomiseração, de vitimismo. Saia dessa posição de incerteza. Ele está dizendo: vinde a mim. Todos vocês que estiverem se sentindo cansados, sobrecarregados, oprimidos, e a promessa é: eu vou aliviar vocês.
Eu vou aliviar vocês, mas venham até mim. Tomem sobre vocês o meu jugo. Jugo é direção, jugo é conselho, jugo é passe por esse caminho aqui, pare de fazer isso aqui do jeito que você está fazendo, faça dessa forma. Tome sobre você o meu jugo, a minha direção, aprenda de mim. Como é que eu aprendo com Cristo? É aquele que guarda a palavra, aquele que me ama, guarda a minha palavra. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, vocês vão pedir tudo o que vocês quiserem e será feito. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar, vocês vão encontrar descanso para a vossa alma. Eu não sei quantos estão sofrendo aqui, eu não sei quantos têm a cabeça com um turbilhão de coisas acontecendo. Só Deus pode nos sondar dessa forma. Mas essa palavra é para mim e para você. Se mova. Se mova. Mas também nós temos promessas condicionadas, promessas da presença permanente com aqueles que o aceitaram. É o caráter do Deus chamado Yahweh Shammah, o Deus presente, o Deus que se apresenta, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que se entregou por nós. Em Mateus 28, 20, finalzinho, ele vai dizer: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Não, você não está sozinho. Esse sentimento, estou me sentindo só. Não, sentimento não define fé. Ele disse que estaria, e Ele está com você todos os dias. Na carta aos Hebreus, no 13:5, eles vão dizer: porque eu tenho te dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Palavras de um Deus que não pode mentir, de um Deus que estabelece, de um Deus que se importa, de um Deus que te trouxe para perto. No Salmo 23, 4 e 6, vocês já conhecem bem esse texto: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu bordão, o teu cajado me consolam. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. São promessas que estão acessíveis para todos nós, que no momento de luta, no momento de solidão, você pode dizer: Senhor, eu sei que eu não estou só. Foi por conta disso que ele disse para Josué 1:9: não te mandei eu? Não sou eu que estou te enviando nessa missão? Seja forte, seja corajoso, não tenha medo, não ande espantado, não ande como quem toma sustos, porque o Senhor, o teu Deus, Ele é contigo, por onde quer que você andar. Mas também nós temos promessa de vitória e força. Muitas vezes nós nos sentimos cansados, apáticos, exaustos. E nós precisamos saber que a promessa de Deus, ela também passa por essa área. Em Isaías 40, 29 a 31, a Bíblia declara que Ele faz forte ao cansado. Ele multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços ficam exaustos e assim eles caem. Mas os que esperam no Senhor, essa é a condição, mas os que esperam no Senhor, esses renovam as suas forças, eles sobem com asas como as águias, eles correm e não se cansam, eles caminham e não se fatigam. Ele continua dizendo para aqueles que confiam nele: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com minha destra fiel. Esse é o Deus que quer que você saiba que a palavra dele, que é fiel e não volta atrás, já deixou tudo declarado para você, para que você possa tomar posse, para que você possa se posicionar. Vou fechar essas promessas condicionais com promessas de direção,
e sabedoria para tomar decisões, para decidir. Vou repetir aqui o texto de Provérbios capítulo 3, 5 e 6, que diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te apoies, não se fundamente nos seus próprios pensamentos. Tem pessoas que acham que são mais inteligentes do que Deus. Tem gente orgulhosa nesse nível, tá? Não se enganem. E ele está advertindo, por isso que o versículo existe: não se apoie, não se estribe no seu próprio entendimento. Você não enxerga onde eu enxergo, mas me reconheça em todo o seu caminho. Reconheça que eu sou seu Deus, reconheça que eu estou com você, reconheça a minha graça em todos os seus caminhos, e eu mesmo, o Senhor, vou endireitar as tuas veredas. Essa é uma decisão, essa é uma escolha que ninguém pode tomar por você. Salmo 25, do 12 ao 14, um versículo que eu gosto muito, e meu querido amigo, irmão Roger, também gosta muito, que ele vive citando esse versículo. Ao homem que teme ao Senhor, eis a condicionante: ele o instruirá no caminho que deve escolher. É forte. Eu estou com dúvida, direita ou esquerda, norte, sul, leste ou oeste. Se você teme ao Senhor, consulte a Ele, Ele vai te instruir no caminho que você deve escolher. Mas ele não para aí, ele continua dizendo: na prosperidade repousará a sua alma, a sua descendência. Ele está olhando para os filhos e os filhos dos filhos, herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, condição, aos quais ele fará conhecer a sua herança. Eu gosto da outra tradução que diz: a esses ele vai revelar os seus segredos. Existe uma chave de acesso para cada uma dessas promessas condicionais, e Deus não faz acepção de pessoas. Há aqueles que vão buscar a intimidade com Deus com muito mais força, e também terão acesso a essas promessas com muito mais facilidade. A decisão é pessoal. E o último ponto que eu quero compartilhar com vocês, o ponto 3, o DNA das promessas. O versículo também não está aí no telão, mas eu me baseio nisso: aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Está lá em 1 João 4, versículo 8. As promessas trazem, na sua essência, verdade, esperança e amor. As promessas carregam dentro de cada palavra, dessas que foram lidas aqui, que foram mencionadas, cada palavra que as compõe, cada frase, elas trazem força, elas trazem ânimo, elas trazem incentivo para nós nos movermos. 3 aspectos que eu quero citar aqui no DNA das promessas. O primeiro, que as promessas nos estimulam e desafiam a avançar. Nós não podemos nos deixar paralisar pelo medo ou pela falta de confiança. O medo paralisa, ou pela incredulidade, ou pela falta de fé. Quando nós cremos e exercitamos a fé, mesmo nas situações que parecem não fazer nenhum sentido mais, nós demonstramos para Deus essa segurança que nós temos nele e não em nós mesmos. A demonstração de fé agrada o coração de Deus e o move para galardoar aqueles que o buscam. Em Osés 6,3, o desafio declarado por esse profeta é: conheçamos e prossigamos.
conheçamos e prossigamos. Não pare, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque como a alva, como o amanhecer, a sua vinda é certa, ela não vai falhar. Dia e noite vão continuar existindo. A alva é certa, ele virá e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia, como a chuva, a última chuva que vem para amadurecer os frutos antes da colheita, a chuva serôdia que rega a terra no momento que precede a colheita que você vai fazer. No segundo aspecto, dentro do DNA das promessas, as promessas revelam possibilidades além das nossas competências. Eu não faço apologia à burrice não, viu? Crente tem que ser exemplo, crente tem que estudar, crente tem que ler e ler muito. Isso não é privilégio de pastor não, e nem todos fazem isso. Tem que estudar, tem que buscar conhecimento, buscar com discernimento e principalmente conhecimento da Bíblia, da palavra. Não é ler uma vez a Bíblia e falar, bati a meta e deixar a Bíblia em... Não, leia a Bíblia todo ano. 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Meu garotinho, ele está na 6ª leitura da palavra, né, Gabriel? Você termina, hein, que eu estou de olho em você. Promessas revelam possibilidades além das nossas competências, e nós precisamos entender que Deus não é um Deus que está baseado na meritocracia, não é um Deus que quer te dar tudo de mão beijada, não funciona assim. É um Deus que reconhece o mérito, que reconhece o esforço, mas que não dá a glória dele para ninguém. É o Deus que traz a revelação da grandeza do seu amor, da sua misericórdia e de sua bondade, em cada promessa que foi escrita. Deus, ele quer ser conhecido na intimidade por mim e por você. Não há acepção de pessoas. E ele quer que nós levemos essa verdade a outras pessoas. Pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser um vizinho, pode ser um colega de trabalho, pode ser um coleguinha da escola, pode ser um professor, pode ser qualquer pessoa, pode ser um andarilho de rua, uma pessoa em situação de vulnerabilidade. Ele quer que você o conheça, porque não se dá o que não se tem. Cada situação, cada circunstância que você passa, quando as suas forças não são capazes de trazer solução, quando sua inteligência não te traz a compreensão e nem a lógica que você precisa para agir, quando suas habilidades e competências não são mais suficientes, quando a ajuda humana falha ou desaparece, que é muito comum, a esperança parece que vai se esgotar. Nesse momento nós tomamos uma decisão, nesse momento nós fazemos uma escolha, nesse momento nós nos posicionamos, e é isso que nos move a tomar posse das promessas condicionais. Lamentações de Jeremias, lá no capítulo 3, 21 a 23, ele era chamado de um profeta chorão, mas era um homem corajoso, que foi escolhido ainda no ventre da sua mãe. Ainda criança, Deus o fez profeta no meio das nações. Ele enfrentou homens de cara feia, de todos os lados. Ele entregou o recado de Deus com coragem. E é esse homem que diz aqui, nós decidimos então. O que é que nós decidimos, pastor? No momento de tanta dificuldade, de tanta incerteza, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Diga comigo, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu não quero ficar me lembrando dos tropeços. Eu não quero ficar me lembrando e remoendo os erros, porque eu tenho um advogado justo junto ao Pai, que eu posso acessá-lo. Mas eu posso trazer à memória as coisas que me dão esperança, porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã, como um conta-gotas. Nasceu o dia, surgiu a alva, vem a misericórdia de Deus, porque grande é a sua fidelidade. Então diga, eu decido, diga, eu escolho
escolho lembrar das obras do Deus que fez uma vez e que vai fazer outra vez. Eu decido, eu escolho. Não deixarei minha mente cativa ao insucesso, ao fracasso, às limitações da vida, mas eu me apoiarei nesse Deus que vai me alavancar como uma catapulta, que vai me lançar longe, e eu vou alcançar lugares que eu jamais pensei. Terceiro e último ponto do DNA das promessas. Promessas precisam ser tomadas em possessão. Há dois tipos de pessoas nesse cenário. Existem aqueles que ouvem a promessa e agem na direção da bênção. Aleluia por isso. Mas há aqueles que são os contemplativos inativos, aqueles que não agem. Quanto a esse primeiro grupo daqueles que agem na direção da bênção, que ouvem as promessas, eu quero destacar aqui, deixar muito claro, que eu não estou destacando os méritos pessoais desses que agem, e nem estou dizendo que as bênçãos são por causa dos seus esforços, porque é tudo pela graça. O foco não é meritocracia, o foco é graça. Mas há graça sobre aqueles que se importam. Deus não tem preferidos, mas Deus tem aqueles que o preferem. Não precisa olhar para o lado, para o seu irmão, nem dizer coisa nenhuma, só olhe para você. Eu costumo dizer que o melhor ministério que existe dentro da igreja é o ministério do espelho, onde você confronta você mesmo. Não precisa comparar com ninguém, nem com seus filhos, nem com sua esposa, com ninguém. Avalie as suas decisões. O foco não é mais meritocracia, como a gente aprende no mundo, mas a graça. Promessas precisam ser tomadas em posse. Aqui eu trago a memória, Êxodo 13, 21, quando Deus começa a dizer para aquele povo que saiu como escravo, com comportamento de escravo, com mentalidade de escravo, com cheiro de escravo, com memória de escravo. Alguns saíram do Egito, mas de alguns o Egito não saiu de dentro. Mas Deus disse para eles: o Senhor ia diante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite, não parassem, não interrompessem. Em Deuteronômio 1:30 ele vai dizer: o Senhor vosso Deus é que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo o que Ele já fez convosco, diante dos vossos olhos, lá no Egito. Eu estou querendo dizer que o Deus que fez uma vez, Ele faz outra vez, e é o que Ele está dizendo nesse versículo. Assim como eu já agi na sua vida quando você orou e teve uma resposta e você nem sequer mais lembra, porque é mais fácil lembrar das coisas ruins do que aquilo que Deus já fez, que nós deveríamos testemunhar e contar para que não fugisse da nossa memória. Ele está dizendo: eu fiz uma vez e eu faço outra vez. Foi por conta disso, assim como Ele foi com Moisés, que Ele promete agora para Josué: ninguém vai poder te resistir todos os dias da tua vida. Josué 1, 5 e 6. Ninguém vai resistir a você. Assim como eu fui com Moisés, assim como eu fiz no passado, assim como eu fiz uma vez, eu vou fazer de novo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento eu prometi dar aos seus pais. É o Deus que cumpre a palavra quanto uma herança que Ele entrega para você. Tomar posse das promessas vai requerer de cada um de nós humildade, dependência e discernimento. Muitos falham nesse ponto. Tudo o que nós temos e somos, meus irmãos, vem de Deus. É Ele que é o centro de toda provisão e de toda bênção sobre nós. É Ele que nos dá força para seguirmos e conquistarmos todas essas promessas, literalmente, que Ele nos prescreveu na sua palavra. Por isso Ele deixa uma advertência em Deuteronômio capítulo
8, 17 e 18, que diz assim: não digas, pois, no teu coração. Isso para aqueles que quando chegam na conquista querem dar o testemunho, né? Você não sabe o quanto que eu fiz, você não sabe o quanto que eu me empenhei. A advertência é: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o meu poder, o poder do meu braço, me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para você adquirir riquezas, para confirmar a aliança que, sob juramento, Ele prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Deus não deixa de reconhecer o mérito ou o esforço dentro do processo para alcançar as promessas condicionais, mas Ele não dará a sua glória a ninguém. Estão comigo? Eu quero declarar 4 coisas sobre vocês. Ele quer que você vença. Ele quer que você conquiste. Ele quer que você avance. E Ele quer que você cresça e prospere. Paulo deixa no capítulo 8 de Romanos 2 versículos que eu guardo com muito carinho no coração. Verso 31 e 32. Que diremos, pois, em vista dessas coisas? Que podemos dizer diante de tantas coisas que estão acontecendo, cenários, situações, circunstâncias, oscilações de humor, etc. O que nós podemos dizer em vistas dessas coisas, das nossas fraquezas, fragilidades, tropeços? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele continua dizendo: aquele que é Deus, aquele que te amou de tal maneira que Ele deu o Filho dele. É aqui que vai dizer: como que aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes Ele entregou Jesus por você e por mim, como Ele não nos daria graciosamente, juntamente com Cristo, todas as outras coisas? Tudo é menor diante de Jesus, tudo é insignificantemente pequeno diante da dádiva da salvação, tudo é insignificantemente pequeno diante do amor de Deus revelado na cruz, na entrega do seu Filho. Jesus é a chave que abre as portas para todas as promessas. A equipe do louvor pode ficar em posição, por favor. As promessas existem por sua causa. Você sabia disso? A Bíblia é a carta de amor de um pai para um filho, para uma filha. Se você não compreender isso, a leitura vai ser sempre cansativa. Mas é lá que estão registradas todas as promessas que existem por sua causa. Você é a razão de tudo e para tudo que Deus prometeu em sua palavra. Que venha o ano de 2026 e que ele seja, como já está declarado, um ano de porção dobrada. Feche os seus olhos, por favor. Nós sabemos que as promessas incondicionais vão alcançar a toda a humanidade indistintamente, as promessas incondicionais que vão alcançar apenas os escolhidos de Deus em Cristo Jesus, porque se entregaram a Ele. Mas Deus deixou a porta aberta para que você que nunca entregou a sua vida para Jesus, possa ter essa oportunidade, para que você também seja elegível, para que você também tenha direito a todas essas promessas, sejam as incondicionais, seletivas ou as condicionais. Para lançar mão das promessas de Deus,
é preciso acessar a sua maior promessa, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a porta. Quem entrar por Ele vai entrar, vai sair e vai encontrar pastagens. Eu não sei se você já entregou a sua vida a Jesus, se há alguém aqui pela primeira, segunda vez ou por muitas vezes, mas nunca tomou essa decisão. A palavra por si só deixou claro para todos que se nós confessarmos ao Senhor Jesus com a nossa boca e crer no nosso coração, nós seremos salvos. Há alguém aqui que não entregou a sua vida para Jesus, que quer fazê-lo nesse dia, nesse último dia, domingo 28/12, o último culto da IA de domingo. Alguém quer entregar a sua vida para Jesus? Há alguém aqui que ainda não fez essa entrega? Alguém aqui que tem o desejo no coração, talvez não tenha força? Cutuca a pessoa do seu lado e diga: me leva, eu estou tendo dificuldade. Há alguém aqui? Se há alguém aqui, apenas venha e nós vamos orar com você. Bem, não estou vendo ninguém, também temos um público bem menor. Vamos orar a Deus. Diga mais uma vez: eu decido, eu escolho. Você escolhe vencer, você escolhe tomar posse das promessas de Deus. Levante as suas mãos em rendição ao Senhor. Pai, veja as nossas mãos levantadas a Ti. Nós rendemos diante do Teu poder, da Tua graça, da Tua grande misericórdia, favor imerecido, Pai, sobre nós. Que o Senhor nos impulsione com a Tua graça e com a Tua força a tomarmos posse, meu Deus, daquilo que o Senhor tem para nós. Que não seja apenas na virada para 2026, mas ainda nesse fragmento de ano, que o Senhor nos faça mover na direção daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, para cada família, para essa igreja, para esse ministério, para aquilo que o Senhor nos convocou para fazer como igreja local, agora espalhada por vários lugares do Brasil e no mundo. Nós te pedimos em nome de Jesus: visita cada um, visita com força, com discernimento, visita, meu Deus, em nome de Jesus, trazendo um ânimo novo, trazendo a força prometida por Isaías, aquele renovo para aquele que não tem nenhum vigor. Vai movendo no coração da tua igreja e do teu povo, para que nós possamos juntos, meu Deus, caminharmos em vitória, porque cada dia o Senhor nos guia em triunfo. Aleluia. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês agora e sempre. E a igreja que concorda diz: amém. Deus abençoe.